Oi para vocês do Face. Hoje eu gostaria de falar sobre adultério e que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O capítulo é 8, o versículo é de 1 a 11, que diz assim a palavra do Senhor. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disseram-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, e começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então a palavra do Senhor fala sobre o adultério, aqui onde eu li. Amigos do Face, esse tema é muito polêmico para se falar, para se discutir, para se dizer. Mas eu estava meditando nessa palavra e vendo como é importante o perdão. Nós temos a mania de acusar. É muito fácil a gente acusar quem está adulterando. É muito fácil a gente querer julgar as pessoas e não perdoar. A palavra do Senhor fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Mas essa mulher, ela foi pega em adultério. E Jesus, ele não condenou ela. Ele não condenou, ele falou: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Todos nós pecamos, a todos os momentos, a todo instante. Mas quando nós falamos em adultério, as pessoas não querem perdoar. Amigos do Face, é muito difícil a gente perdoar realmente. Perdoar não é fácil. Falar a palavra aqui para vocês, gravar esse vídeo, é muito fácil. Agora, difícil é você viver a palavra de Deus. Você viver aquilo que Deus te manda, perdoar sempre, perdoar sem cessar, perdoar continuamente. E nós perdoarmos adultério é muito difícil, é muito sofrimento, porque nós queremos que os nossos cônjuges sejam fiéis. Nós queremos ser a única, nós queremos ser especial. Mas nem sempre, tanto homem como mulher, muitas das vezes, não é só mulher, homem também passa por grande sofrimento quando mulher atrai, da mesma forma que nós mulheres. Então é muito difícil nós perdoarmos adultério, mas a palavra do Senhor manda nós perdoarmos sempre. Porque Jesus falou que acusar é fácil, você acusar. É muito fácil você chegar lá e chamar, xingar a pessoa, falar muitas coisas horríveis para a pessoa. Mas você perdoar como Jesus perdoou aquela mulher.
Jesus perdoou e Ele nos deixou o exemplo que nós precisamos perdoar. Mas fácil, não existe nada fácil. Não existe nada fácil nessa vida. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço muito grande da gente pagar. Às vezes nós precisamos aprender a perdoar para sermos abençoados. Mas a maioria das pessoas, elas não querem perdoar. O casamento termina, o namoro termina e assim por diante. Então, que você venha a meditar nessa palavra, porque Jesus falou para aquela mulher: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: vai e não peques mais. O conselho de Jesus para a sua vida não é que você continue adulterando. Deus, Ele não quer que nós continuemos pecando o tempo inteiro. Ele quer que nós tenhamos o amor como Ele teve pelaquela mulher. De perdoar, de não acusar, de não apedrejar. Geralmente nós apedrejamos. Nós xingamos, nós falamos mal, a gente fala muita coisa às vezes. Só que julgar igual Jesus, a gente sabe que é só Jesus. Né? Nós somos carne, nós somos humanos. Mas nós temos que entender que nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Falar que você ama é muito fácil. Agora, você provar que você ama é bem mais difícil. E como você prova que você ama? É perdoando. É perdoando qualquer tipo de pecado. O adultério, as traições, né? Quantos pecados existem? Mas o adultério é algo que nos machuca, que nos dói. Traição não foi feita por ser humano. Quando Jesus foi traído, ele sabia que ele ia ser traído por Judas. Mas ele perdoou, eu creio. Ele sabia, porque aquele era discípulo dele, estava sentado junto à mesa dele. Mas ele, Jesus, ele sabia que ele tinha que passar por isso. E nós, da mesma maneira, aqui nessa terra, muitas das vezes nós passamos por situações muito tristes, muito constrangedoras. Mas nós precisamos entender que precisamos, nós crentes, viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Como viver a palavra de Deus? Praticando, é perdoando. Nós precisamos aprender a liberar o perdão. Essa é a mensagem de hoje para a sua vida. Aprenda a perdoar. Jesus, Ele nos ensinou que devemos perdoar. Perdoar adultério, perdoar traição, perdoar aquele que nos magoa, perdoar sempre. Então, que você venha meditar nessa palavra que fala sobre a mulher adúltera, que fala sobre o perdão. É muito difícil, mas Deus, Ele vai te capacitar para que você possa perdoar a cada dia mais.